Você sabe o que é crença? Você sabe o que é crença limitante? Ou então crença fortalecedora? Ou ainda crenças sociais? Você sabe quais são suas crenças? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Vamos lá? Então, para começar esse vídeo, eu vou explicar o que é crença. Crença é toda a ideia que você tem como verdade absoluta. E essas crenças vêm da onde? Lá da infância e outras de experiências que você vai tendo ao longo da sua vida. Então, um exemplo, lá da infância, pode ser algo que seus pais falaram: ah não, deixa que seu irmão faz, ele tem mais competência para isso, ele tem mais habilidade com isso. E não foi por mal, mas você colocou aquilo como uma crença. Ah, então meu irmão é melhor do que eu. E aí criou essa crença e ficou lá e ainda está com você. Outras crenças pode ser ao longo da sua vida, por experiências. Então, toda vez que eu faço isso, eu tenho esse retorno. Então, você já tem... Olha, se eu for lá fazer uma apresentação, eu fui uma vez e não deu certo. Então, você coloca na sua cabeça que todas as vezes que você for lá fazer uma apresentação, não vai dar certo. Tá? Ou todas as vezes que eu vou numa entrevista de trabalho, eu fico nervosa, travo e dá um branco. E aí você coloca isso como uma verdade absoluta na sua vida. E você cria essa crença. E aí ela vira uma crença limitante. E a crença limitante te limita a chegar no seu objetivo, te bloqueia. Você não consegue chegar aonde você quer. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu conheço pessoas que chegam e falam: olha, Samela, eu não consigo um trabalho. Não consigo um trabalho novo, porque eu mando um monte de currículo, faço entrevista, mas a questão é a minha idade. Não consigo pela minha idade. E aí, gente, é engraçado, porque a pessoa acredita piamente que é a questão da idade. E aí, quando você vai ver o currículo da pessoa, tá lá o nome e a segunda coisa já lá, a idade dela. Ela acredita tanto que a idade é algo que limita ela chegar a conquistar um trabalho novo, e ela coloca esse limite que ela acredita bem ali. Primeiro, é a prioridade para ela também ali no currículo dela. É importante para ela colocar ali essa crença que ela tem. Então ela tem a crença da idade e faz questão de colocar ali. Então ela entrega os currículos e fala: não vão me chamar porque vão ver a minha idade ali. Então a crença termina também te sabotando. E eu tava dando um curso e a pessoa falou assim pra mim: ai, Samela, sabe qual é a minha questão? Eu não consigo um trabalho porque eu tenho uma filha, porque eu tenho filhos, enfim. Eu falei: ok. E ela disse que não é chamada para entrevista porque tem filhos. Eu falei: tá, fui olhar o currículo da pessoa novamente. Primeira coisa lá, tem uma filha. Só que no currículo você não coloca idade, nada, enfim. E a crença dela é que por ter uma filha, as empresas não contratam porque fala: a pessoa vai faltar muito, enfim, tem uma filha e tal. E aí eu comecei a questionar qual que era a idade do filho dessa pessoa. E ela falou: ah, tem 9 anos. Olha, mas se você precisar faltar, tem alguém que... Não, minha mãe que cuida, ou enfim, fica na escola. E aí eu falei: e por que é tão importante para você colocar no currículo que você tem um filho? E aí a pessoa ficou: ah não, porque é importante pro RH já saber e aí não me perguntar na hora da entrevista. Só que aí você está tirando, já que ela acredita tanto nisso, ela está tirando uma oportunidade, porque então ela nem vai chegar a fazer entrevista, porque já que ela acredita tanto que aquilo limita ela. Então, seria o ideal ela não colocar e na hora da entrevista ela falar: sim, tem uma filha de 8 anos ou de 9 anos, enfim, de que idade, e se eu precisar, né, às vezes acontece, precisar faltar, mas tem outras pessoas que podem cuidar dela. Então, a pessoa pega a crença dela e coloca aquilo ali. Ela mesma coloca para bloquear as oportunidades dela. E às vezes até numa entrevista coloca isso: ah, porque eu já tenho tantos anos de idade, né? Já não tô mais naquele pique de antes.
e a pessoa, sem perceber, coloca ali a crença dela na hora da entrevista. Eu tô falando de entrevista, mas existe em várias áreas da vida que a gente termina se sabotando. E aí tem um outro tipo de crença, que é crenças sociais. São crenças que são de outras pessoas, né, ou da sociedade e terminam te afetando. Então, exemplo da crise, as pessoas pensam, tá muito perigoso, então não vou sair na rua. Aí o outro, é verdade, não vou sair. Outras coisas, né? Várias crenças que existem e que são coletivas, digamos. E eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Eu trabalhava em uma empresa, gostava muito de lá. E sempre falaram muito de um gestor assim, aquele gestor ali, todo mundo que trabalha com ele é mandado embora. Ou então, depois ele manda para outra área porque não dá certo e a pessoa fica mal falada na empresa, né? Tipo, porque ele rebaixa a pessoa e não sei o que, enfim. E, gente, eu tava nessa empresa e gostava muito de trabalhar lá. E um dia chegaram e falaram assim, olha, Samela, vai trabalhar com esse gestor. Eu, oi? Fiquei bem, eu acho que querem me mandar embora, por isso que me colocaram com esse gestor. Essa foi a primeira coisa que eu pensei. Minha primeira atitude foi medo, né? Vou trabalhar com essa pessoa, querem me mandar embora, por que que me jogaram com esse gestor, que todo mundo trabalha com ele e é mandado embora. E eu não conhecia o gestor, mas isso eram as coisas, as crenças que todo mundo dizia que era assim. E aí eu tive uma segunda atitude, que essa segunda atitude fez toda a diferença. Ela foi o ponto para definir se ia dar certo ou não. Eu falei, calma aí, tudo bem, todo mundo é mandado embora ou é passado para outra área, cria um problema. Mas comigo não vai ser assim, vai ser diferente. Eu vou dar o meu melhor e vou dar uma chance também para esse gestor me mostrar como ele é, entender como que ele é para trabalhar e conseguir fazer um trabalho legal. Terminou que eu trabalhei com esse gestor por muitos anos e todo mundo ficava assim, como pode? Nossa, ele te adora, deu super certo, ninguém fica com ele nem uma semana, sabe? E deu muito certo, foi muito legal. E isso só me fez acreditar mais, que quando você acredita em você, quando você fala, não, eu vou lá, dessa vez vai ser diferente, vou fazer melhor, vou fazer de alguma forma que vai realmente acontecer, as coisas fluem, as coisas acontecem. Mas eu poderia ter escolhido um outro lado, eu poderia ter escolhido o lado de ir e falar, ai, que saco, né? Ele vai me mandar embora. E já trabalhar, fazer um mau trabalho, porque, já sei, ele vai me mandar embora. Ou ter medo dele, porque ele é uma pessoa que demite as pessoas. E não, eu falei, não, eu vou fazer diferente. E aí eu resolvi trocar aquela crença limitante que foi me passada, de que é assim e acabou, por uma crença fortalecedora. Eu vou conseguir e vou conquistar, vai ser legal e vou fazer a minha parte e vai dar certo. Eu estou aqui falando para vocês de crenças limitantes, crenças sociais, várias crenças que te bloqueiam de chegar no seu objetivo e você deve estar aí perguntando, legal, entendi, eu tenho um monte de crença e agora não consigo atingir meus objetivos porque eu tenho esse monte de crença e ainda tem mais a crença dos outros que colocam em mim e eu aceito como verdade. E agora, né? Legal, Samuel. Valeu o seu vídeo. Não é isso, gente. Eu vou falar para vocês como trabalhar também essas crenças. Existe e tem como você mudar essas crenças. Tem como você trocar suas crenças que são limitantes, que estão te bloqueando de chegar no seu objetivo por crenças fortalecedoras, como eu falei para vocês que eu fiz ali. Na verdade, na época eu nem sabia que era crença, mas eu fiz isso naturalmente, consegui fazer. Então, você identificando quais são suas crenças, quais são as crenças que estão te limitando de chegar no seu objetivo, você consegue mudar elas para crenças fortalecedoras. Incrível isso, gente. Você consegue mudar
E ao invés de usar aquela crença de ai, eu não consigo fazer tal coisa. Quem disse que eu não consigo? Eu consigo sim e eu vou fazer. Você consegue mudar essas crenças. Não é assim tão simples, né? Porque às vezes a gente não consegue nem enxergar que a gente tem essas crenças, né? Então, normalmente você precisa de um trabalho, de uma ajuda de um profissional que te ajude a perceber, a identificar quais são essas crenças e a trabalhar elas, tá? Então, o que você pode fazer hoje? Anotar. Primeiro, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é X. O que está me impedindo de chegar nesse objetivo? Quais são os pensamentos, as crenças que eu tenho que eu não estou conseguindo ir em frente, ir adiante, sair desse bloqueio e fazer a minha parte? O que está me impedindo realmente de conseguir e de conquistar o que eu quero? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você mudar para uma crença fortalecedora. Então, essa crença que está te limitando, você vai pensar em algo. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Então, eu tenho a crença que em toda entrevista que eu vou, eu tenho um branco. Nossa, toda entrevista que eu vou, me dá um branco, eu não consigo, aí eu fico muito nervosa. Tá. Essa é a sua crença, que você vai numa entrevista e fica nervosa e dá um branco e não consegue. E aí você vai pensar em outro momento. Calma aí. Tá, mas eu já trabalhei numa empresa. Então, calma aí. Eu já passei numa entrevista. Então, eu já tive um momento que eu realmente fui lá, consegui passar o que eu queria. Então, eu posso ser contratada sim. E aí você começa a lembrar de momentos que você conseguia passar por isso, que você conseguiu falar o que você queria. Nossa, eu estava numa reunião na empresa e não me deu branco, eu consegui falar, apresentar um relatório. Nossa, calma aí, eu consigo fazer isso. Se eu conseguir falar para um monte de pessoas, por que eu não consigo falar para o recrutador? Então, nossa, eu consigo fazer isso, eu já fiz na reunião X. Um outro exemplo, eu não consigo fazer uma apresentação para um monte de pessoas. Eu não consigo fazer isso porque eu tenho um bloqueio, eu não tenho competência para isso, eu falo baixo, mil desculpas, né? 1000 crenças que você tem. E aí você vai lembrar de momentos que você conseguiu. Pode, é a minha primeira vez ali, mas olha, eu já participei de um outro evento, na reunião em família sempre eu falo, com os meus amigos, nossa, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Então você vai mudando essas crenças, lembrando de momentos que você fez diferente. Ou então, eu ainda não passei por essa experiência, então o que eu gostaria? Mas eu sei que eu consigo, porque eu sou competente, eu já fiz aquilo, já fiz isso. E pensa nas suas qualidades, habilidades, e isso vai te fortalecer. E uma coisa importante você não consegue simplesmente jogar fora aquela crença. Não, risco aqui. Por isso você tem que trocar por uma outra crença, mas que seja fortalecedora, que realmente faça chegar lá no seu objetivo. E às vezes você quer realmente, eu quero comprar um apartamento. Nossa, eu quero muito comprar um apartamento. Mas você tem a crença de que quem comprou um apartamento vai ficar pagando em 1000 vezes, enfim, e aquilo você vai ficar preso no trabalho que você tá, porque tem aquela conta para pagar todo mês. Isso é uma crença. Te limita de chegar onde você quer, porque você coloca outros obstáculos. Então se eu conseguir isso, eu vou ter que trabalhar pelo resto da vida nessa empresa. Uma outra coisa que pode estar te impedindo de conseguir a promoção que você tanto sonha, que você tanto quer, é acreditar que quem é promovido vai ter que trabalhar direto, de noite, sábado, domingo. Então, eu não, não quero essa vida pra mim. Só que aí você tá lutando, indo atrás da promoção.
Mas ao mesmo tempo você tem a crença que, se eu conseguir ser promovido, quem é promovido tem que trabalhar muito mais. E é isso que tá te bloqueando de conquistar o que você quer. Eu sei que é um tema assim bem abrangente, dá para falar muito tempo sobre isso, falar sobre várias crenças, porque todo mundo tem crenças e são muitas crenças. E aí você hoje tira uma, daqui a pouco vem outra, mas esse é um movimento do seu desenvolvimento, sabe? Uma hora aprende com uma coisa, uma hora com outra e vai se desenvolvendo. E uma coisa muito legal, sabe? Assim, as crenças, né? Quando você tem uma crença e aí depois você coloca uma crença fortalecedora, mas aí mesmo com aquele medinho da sua crença ainda lá, limitante, você vai falar, não, vou lá e vou fazer isso aqui. Quando você faz e dá certo, você fica, nossa, eu consegui, nossa, deu certo, eu posso, eu consigo fazer isso. Por que eu não fiz isso antes? Porque eu estava cheia de crenças, porque eu estava me limitando de conseguir essas coisas, tá? Então é muito incrível quando você consegue. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero ter ajudado vocês. Eu sei que agora vai ficar aí pipocando um monte de crenças, um monte de pensamento, será que isso é uma crença? Podem entrar em contato comigo. Se você precisar de uma ajuda maior, né? Eu tenho, olha, só com o vídeo, fazer o escrito, não tô conseguindo. Pode entrar em contato também comigo, que a gente pode trabalhar junto a essas crenças e transformá-las em crenças fortalecedoras e você chegar no seu objetivo. Tá bom? Até o próximo vídeo!